Então, bem-vindo. Vamos agora aprofundar um pouco mais a parte dos conceitos de dinâmica, tá? Vamos os conceitos básicos, agora vamos aprofundar, por exemplo, aqui, o plano inclinado, tá? Vamos analisar o movimento de um corpo em uma superfície que faz um ângulo com a horizontal, ok? Bom, o que acontece nesse caso? Vamos nos habituar sempre a descrever aqui, no nosso caso, as forças que atuam no sistema. Bom, se esse corpo possui massa, então sobre a massa atua a gravidade, então ele tem um peso. Força-peso será sempre vertical para baixo, independente de qualquer circunstância. Muito bem. Nesse caso, a superfície está fazendo uma inclinação. Toda vez que temos um corpo apoiado sobre superfície, nós temos a reação no sentido oposto, que é a força normal. Então nós temos a força normal, que é a reação da superfície, e faz 90 graus com a superfície. Muito bem. Dessa forma, a gente não consegue relacionar nenhum caso de par, ação e reação. Lembrando que ação e reação tem que ser sempre na mesma direção em sentidos opostos. Não tenho nada aqui, nenhum par, ou seja, duas forças que estejam na mesma direção em sentidos opostos. Calma aí. Bom, para analisar esse movimento, ou melhor, essa situação, eu preciso ter vetores, né, que vão estar na direção do deslocamento, ou melhor, ou ainda na intenção de haver deslocamento, né? Eu posso ter uma superfície inclinada, e aí esse corpo ele pode ficar parado ou ele pode começar a executar um movimento, dependendo da inclinação e dependendo do atrito que eu tiver aqui. Essa superfície é lisa. Essa superfície é lisa, porém ela é menos polida que a outra, tá? Então possivelmente ela vai sustentar ele um ângulo maior. Ok. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Agora nós vamos lançar mão dos recursos da trigonometria para decompormos o vetor peso, tá? Então aqui é como se fosse um subtítulo de estudo de vetores. Decomposição de vetor. Porque esse vetor aqui, né, essa seta que representa a força-peso, ela não vai promover um deslocamento nesse sentido. O corpo vai deslocar no sentido da inclinação. Então, eu tenho que pegar esse vetor e decompor entre os dois. É exatamente o caso contrário, quando tinha uma força nesse sentido, atuando juntamente com uma outra força nesse sentido, nessa direção, sentido horizontal e sentido vertical. Esses dois vetores somados davam um vetor na diagonal, ok? Agora é exatamente o contrário. Eu vou pegar um vetor em uma direção e vou decompor ele em duas outras direções que o representam, tá? Que o substituem. Então esse vetor aqui, P, eu vou substituí-lo por P de x e... Deixa eu apagar aqui esse P, para ficar melhor aqui representado. P de x e Py. Lembrando que esse vetor aqui é o peso, só trocando ele de posição. Analisando trigonometricamente, né, teríamos isso aqui. Está aqui o ponto, que é do corpo, força-peso vertical para baixo, e aí eu vou fazer a decomposição. Opa, muito grande. Farei a decomposição
desses dois aqui. E aí eles representariam Px e Py são dois vetores que são a decomposição do vetor P. Repara que agora Px está na direção do meu deslocamento. E Py está fazendo o par ação e reação com a normal, tá? Então, ó, a derivada no eixo x representa a força de reação da normal, tá? Ok? Faz um par ação e reação com a normal. E a Px? Px é quem vai provocar o deslocamento. Mas ele desloca? Sim ou não? Depende. Depende se Px é mais forte, ou seja, se a força Px é superior à força de atrito que estaria em oposição ao movimento. Aí eu tenho a minha composição de par, ação e reação, tá? Na direção do plano inclinado e na direção perpendicular a esse plano inclinado. Então eu tenho aqui, ó, compondo par, ação e reação, né? Até para a gente ter um estudo do movimento, né? Da dinâmica, eu concluo o quê? Que Px é oposta à força de atrito, tá? Px faz um par com a força de atrito e também Py faz um par ação e reação com a normal, tá? Mas e aí? Como é que eu calculo, como é que eu atribuo valores, né? Como é que eu chego ao valor Px e Py? Vamos ver aqui. Fazendo a decomposição aqui pelo triângulo, né? Lembra daquela história? O vetor, eu posso mudar ele de posição. Eu não posso mudar a direção nem o sentido. Então eu posso representar o Px aqui e formar o triângulo retângulo para a gente fazer uma análise trigonométrica, tá? Ok. Repare então que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo da inclinação da reta, tá? Ângulo alfa. Deixa eu desenhar maior. Não estou conseguindo trabalhar aqui não. Só um minuto. Mesma coisa, eu só botei aqui os vetores maiores. Então, de novo, vou pegar Px e vou representá-lo aqui. Não mudei direção, não mudei sentido, só desloquei ele para cá para eu ter a minha visão trigonométrica desses vetores. Ainda que a gente não esteja falando de trigonometria, né? Deixa eu fazer uma breve explicação aqui. Tudo isso vai ser visto com detalhes, né? A parte trigonométrica vai ter uma aula só para trigonometria. Mas vamos lá. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo da inclinação da reta. Repare então que o Px representa o cateto oposto ao ângulo de inclinação. E isso nos define o seguinte. Olha a relação, vou até colocar o P aqui, ó. O P, a força peso, tá no lugar da hipotenusa desse triângulo retângulo. Bem, resumidamente é o seguinte. P de x é igual a P vezes o seno do ângulo da inclinação. E o P de y é o cateto adjacente ao ângulo. Então, Py é igual a P vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo da inclinação. Então, assim eu consigo determinar Px e Py. Um é o vetor que vai promover o movimento no sentido da
da inclinação promover o movimento ou participar do movimento, tá? Pode ser que eu tenha alguém puxando para cima e aí peso vai ser oposição a essa situação. Enfim, e PY é relativo à força de... é relativo à ação do peso sobre a superfície que gera a reação da normal. Tá, e daí? E daí que lembrar que a força de atrito ela é calculada com o coeficiente vezes a normal. E a normal é justamente a oposição ao PY. Então, para eu calcular a força de atrito que se opõe ao peso no eixo X, eu preciso saber o valor da normal. E a normal é equivalente ao PY, ok? Faz oposição a ação e reação de PY. Aí eu consigo as informações para relacionar todas as forças, tá? Bom, é isso que nós temos para falar sobre o plano inclinado, tá? Vou agora falar sobre um pouquinho mais do coeficiente de atrito, aplicado na questão do plano inclinado também, tá? E aí vamos fazer questões envolvendo o plano inclinado e força de atrito, ok?